Nesse contexto, me apetece muito a morfologia. Vou tentar explicar isso para vocês nas telas que se seguem. Se nós observarmos essas três imagens que temos aqui nesse slide, nós vamos ver que definitivamente o paciente do meio, o paciente centrado, é o paciente padrão 1. Veja como salta aos olhos o equilíbrio das partes. Veja como salta aos olhos a acomodação do tecido mole. Óbvio, ele tem um nariz que é típico dele, ele é levemente retruso, mas a posição dentária dentro da base óssea, a posição das estruturas esqueléticas dos planos horizontais, desenho da órbita, tudo é muito adequado, tudo é muito relevante, tudo é muito condizente com o que se classifica como paciente padrão 1, um indivíduo morfologicamente bem construído por um padrão de crescimento adequado. E se nós vamos à esquerda e vamos à direita fazer comparações, vamos descobrir óbvias diferenças. Nós não precisamos medir para descobrir essas diferenças, nós podemos olhar e ver, né? Então, não vamos usar medidas. Eu não faço análise cefalométrica há mais de 30 anos como rotina no diagnóstico. Elas não são absolutamente necessárias. Assim como eu disse para vocês que nesse momento alguém está lendo um trabalho recém-publicado que usa a cefalometria como método de estudo para saber o que um determinado protocolo terapêutico provocou no paciente, nesse momento alguém também está lendo um caso clínico apresentado numa revista clínica e com certeza não há evidências cefalométricas, não há diagnóstico cefalométrico. E se houver, ele está ali gratuitamente, porque com certeza ele não contribuiu em nada para que as decisões terapêuticas que justificaram a publicação do trabalho fossem tomadas. Então, me parece que o diagnóstico cefalométrico é uma coisa absolutamente superada e que ficou repousando no século passado como instrumento de diagnóstico, tá? Então, a avaliação morfológica, né, vamos levá-la, então, um pouco mais em detalhe, tá? Vamos tentar ter em mente o que sejam as relações esqueléticas lidas na radiografia e também de tecido mole de um paciente padrão 1. E vamos traçar comparativos. Então, quando eu comparo essa imagem da esquerda com essa imagem da direita, considerando que a imagem da direita é de um paciente padrão 1, eu consigo ver claramente um plano palatino ascendente no paciente da esquerda, eu consigo ver uma mandíbula muito qualificada no paciente da esquerda, eu consigo ver dentes relativamente bem posicionados, eu entendo que não houve compensação dentária no paciente da esquerda, que é um paciente padrão 2, protusão de maxila, não houve compensação dentária, porque os protusos de maxila são indivíduos que têm altura facial aumentada desde sempre e, portanto, interpõem lábio e impede que os dentes se acomodem. E nesse contexto, nós temos um degrau sagital maxilomandibular que não é explicado por um erro dentário, é explicado por um erro esquelético que nos leva ao diagnóstico, constatado que a mandíbula é normal, o que nos leva ao diagnóstico de uma protusão de maxila, né? Então, uma imagem que, pela simples presença, comparada com essa morfologia do paciente padrão 1, fornece para nós um diagnóstico extremamente consistente. Do mesmo modo, se eu comparo esse padrão 1 com um paciente da direita que é um deficiente mandibular, eu vou de novo verificar que o terço médio desse paciente da direita tem muita qualidade, o nariz está bem implantado, a posição maxilar é boa. Percebo claramente que os dentes superiores estão inclinados para vestibular, ao contrário do paciente padrão 1, onde eles estão centrados na base óssea. Eu vejo que há de novo uma forte interferência labial, característica de um deficiente mandibular, que impediu de novo a compensação dentária inferior. E tenho claramente uma mandíbula pequena, que aparentemente tem um bom desenho, uma boa morfologia, mas é pequena. Então nós estaríamos claramente de frente de um paciente deficiente mandibular do padrão 2. Então eu acho que com treinamento, e eu faço isso há muitos anos, eu consigo fazer os meus alunos entenderem que a cefalometria não vai ser usada como elemento diagnóstico, que ela vai ser usada como um recurso para que a gente investigue as ações terapêuticas dos nossos pacientes. E vamos concentrar nossos esforços na análise morfológica radiográfica. O próximo passo é avaliar a oclusão. É óbvio que essa avaliação é muito importante, porque afinal de contas esse é o nosso ambiente de trabalho. São as alterações oclusais que motivam os pacientes a nos procurarem. É a correção da dentadura
com restabelecimento de estética, de função, que faz com que a ortodontia seja uma especialidade extremamente útil a todos aqueles que a buscam.